Abram as vossas Bíblias no livro de 1 Reis. 1 Reis, você que está nos acompanhando da Espanha, do Chile, do Equador, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos a todos. Acá vamos a ser a predicação da palavra de Deus. Isso. Brevemente teremos uma igreja allá. Amém. Oh, glória. Vou enviar um de vocês para lá. Amém. Mandar André para lá. André e Wilma. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Reis 22. 1 Reis. Tema da mensagem: profetizando o bem guiado pelo mal. Profetizando o bem, guiado pelo mal. Vamos lá, a leitura é longa, então fiquem sentados, se concentrem. Pare de incomodar o irmão que está do seu lado. Pare de falar no ouvido dele, ele veio para se concentrar, para ouvir a palavra. Amém? Isso. Vamos lá. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja? A Ramote-Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. 5. Josafá, porém, disse ao rei de Israel: antes, diga assim, antes, consulta primeiro a palavra do Senhor. Assim, o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: irei a peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: sobe, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. No 7º, o versículo 7 diz assim: disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? O 8º. Respondeu o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse-lhe Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Vamos para o versículo 12. Todos os profetas profetizaram do mesmo modo, dizendo: sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías disse-lhe as palavras dos profetas. A uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja também a sua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Micaías, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me mandar falar, isso direi. Vindo ele à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu-lhe ele: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse-lhe o rei: quantas vezes te farei jurar que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? 17. Então disse ele: vi
todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Torne cada um em para a sua casa. Então disse o rei de Israel a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal? Continuou Micaías: ouve, portanto, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava ao redor dele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Perguntou o Senhor: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: farás de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Assim, agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. 30, o versículo. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, mas tu veste os teus trajes reais. Assim se disfarçou o rei de Israel e entrou na peleja. Olha que esperto, olha que malandro. Ora, o rei da Síria deu ordem aos seus 32 capitães dos carros: não pelejareis nem contra grande, nem contra pequeno, mas somente contra o rei de Israel. 34. Então um homem entesou o arco e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Diga, ante as brechas. A brecha da armadura, só para vocês entenderem, estamos falando de 1,5 centímetros para atirador de arco, naquele tempo, que não tinha alto-mira, não tinha laser. Então, o atirador atirou ao acaso e acertou não na parte de proteção, acertou naquele buraquinho de 1,5 centímetros ali. E assim, ele ficou ferido e disse para os seus soldados: vira, tira-me depressa, porque eu estou gravemente ferido. 35. A peleja tornou-se violenta naquele dia, e o rei foi sustentado no seu carro contra os sírios. O sangue escorria do seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Isaías 30, 10. Acharam? Isaías 30, 10. Dizem aos profetas: não vejam, e aos videntes: não revelem. A sua versão está como? Vamos ler da tela, é melhor. Aos quais dizem aos videntes: não vejam, e aos profetas: não profetizem em nossa direção coisas corretas. Falem para nós coisas suaves. Profetizem engano. Fechemos os olhos. Pai, louvado seja o teu nome, a tua palavra é essa, e nós te damos glórias
nos apresentamos perante a Tua presença e pedimos a misericórdia do Senhor. Sobre nós, nos instrua, nos guie, nos conduza para ministrarmos a Tua palavra. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma e que o Senhor apareça. Só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, louvor, exaltação. Então, nessa noite, nos rendemos perante a Tua presença, declarando que essa é uma palavra viva e eficaz que vai produzir resultados extraordinários na nossa vida e através das nossas vidas. Que o Teu nome seja exaltado. Repreendido seja todo o mal. Toda aparência humana caia por terra e que somente o Teu poder se manifeste. Todo o meu querer caia por terra e toda a Tua vontade seja estabelecida. Senhor, guarda esse lugar, guarda as vidas. Trazemos à nossa mente, meu Deus, os nossos pensamentos, o nosso olhar cativos ao Senhor. Trazemos também a nossa concentração para compreendermos o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Pai, que o Senhor ministre as nossas vidas e os que estão assistindo do conforto do seu lar também possam ser ministrados, ser impactados. Repreendido seja todo o mal. Declaramos ainda os Teus anjos cercando esse lugar, cercando nossas casas, guardando nossa família, nossa parentela, os de perto, os de longe, nós, nossa casa, nossa família, estamos guardados, blindados debaixo das asas do Eterno, do Altíssimo. Estamos seguros em Ti, graças a Deus. Em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Há uma profecia que foi liberada quando Acabe, ele fez aquela asneira ao tentar adquirir a vinha de Nabote. Você se recorda, né? Ele foi lá, queria comprar a vinha de Nabote. Nabote falou, eu não vendo porque é herança. Eu não vendo porque aqui tem a memória da minha história, da minha família. Aqui não tem dinheiro que compre. Ele falou, não, eu te pago muito dinheiro e ainda te dou uma propriedade melhor do que essa. Ele falou, fique com a sua propriedade, aqui é herança. Aqui não pode negociar, aqui eu tenho fidelidade a Deus. Ele fica birrado, chega em casa, e aí ele fica sem comer, abre uma greve de fome. Aí Jezabel, a mocinha malvada, diz assim, o que é que tu tem, que está com essa cara meia feia? Ele falou, não, nada não, diga o que é que você tem, macho, que eu sei que você está tristinho com alguma coisa. Ele falou, não, é porque eu passei na vinha de Nabote, eu gostei da vinha, queria comprar para plantar umas uvas, para produzir um vinho de qualidade, mas ele não quis vender, e isso entristeceu muito o meu coração. Ele falou, por isso você está triste, está zangado? Tu é rei, o que é que tu é? Fique em paz, eu vou resolver isso. E aí nós já sabemos, ela elege uma comitiva, inventa mentira contra Nabote, Nabote é apedrejado, Nabote se arrebenta, e a vinha é tomada na tora. Ela vai e diz assim, alegre seu coração, já volte a comer, porque a vinha, o assunto da vinha já está resolvido, é sua. E ele possui a vinha, enfim. Nesse momento é liberada uma profecia, que os que forem da linhagem dele, que fizerem parte da ramificação dele, de Acabe, na cidade os cães iam comer, e num campo, todos que caíssem as aves dos céus iriam comer também. 3 anos depois, o que é que está acontecendo? Está tudo em paz. Israel está em paz. Israel está tranquilo. Aí Josafá, um homem sério. Josafá, um rei sério. Um rei que, dentro da linha da possibilidade, se submete e obedece, se submete e obedece e procura fazer um juízo e um reino equilibrado, eficiente e coeso. Vai visitar o cidadão, quando chega lá, que ele vai visitar, está trocando uma ideia, aí Acabe fala assim, já tem um tempo que nós deixamos aquela terra é nossa. Qual é o nome da terra? Ramote Gileade.
Diz assim, aquela terra é nossa. E está muito quietinho as coisas aqui. Ô Josafá, aproveitando que tu veio me visitar, se eu quiser iniciar uma guerra contra a Síria, tu vai comigo? Mas Josafá, coitado, sem nada a ver com a guerra, fala assim, não, se o senhor está falando aí, eu sou como o senhor, o teu povo e o meu povo se torna um. Os teus braços, os teus cavalos, os teus soldados se tornam um. É guerra para tu, é guerra para mim, vamos junto. Aí ele está falando isso, e parece que se você ler com bastante calma, você vai ver que Josafá, ele fica preocupado, ele fala, mas antes, vamos consultar um profeta do Senhor? Porque tem hora que a gente dá uma resposta, né? Está comigo ou não está, Júnior? Está comigo? Tá, então vamos. Aí a gente fala, peraí, eu estou, mas é para fazer o quê? Não, eu vou ali resolver uma situação, vou resolver um assunto, bora, não pergunte não, vamos. Então Josafá é esse cidadão que tem aliança com Israel, ele está ligado com Israel. Nessa visita, foi fazer uma visita que não tinha nada a ver, se meteu em uma briga que não tinha nem porquê estar junto. Aí ele dá aquela resposta. Tem algum profeta do Senhor que a gente possa consultar pelo menos aqui, meu rei? Tem sim, claro que tem. Reúne 400 profetas. Aí começa aquele negócio, sabe? Ação pirotécnica. E roda tambor, faz aquela agonia toda, todo mundo rodando, pulando. Epa, Deus chegou. Está passando, está chegando. Ei, disse para mim aí, eu vou contra Ramote, eu vou ou não vou? Aí todos os profetas, os 400, de forma unânime diz assim, vai, porque o Senhor entregou. O cara fica empolgado, falou, viu aí? Só tem um inocente aqui na história, quem é? Josafá, não, Josafá. Josafá escuta 400 homens dizendo assim, vai, e todos eram unânimes, ia, votava, o Senhor é contigo, ia, votava, o Senhor é contigo, vai varão, nessa tua força. Aí Josafá cismou, falou assim, todo mundo falando a mesma coisa. Ele falou assim, tem alguma coisa errada aqui. Falou assim, meu senhor, eu quero saber se tem algum profeta do Deus vivo. Aqui é o cerne da pregação. O cara, ele foi precipitado em uma resposta. Foi precipitado em uma resposta, mesmo tendo discernimento. Concorda que ele tem discernimento? Que ele está vendo 400 homens profetizando o que é agradável à vontade de Acabe. Ele fala, mas meu senhor, do Deus vivo, tem algum profeta ainda aqui? Ele falou, tem um, mas só profetiza contra a minha vontade. E ele, eu abomino. Ele falou, senhor, não faz assim não, chame ele. Ele fala, eita, já vi que... Sabe, o cara estava feliz, diz, eu vou contigo. Os meus soldados são teus, o meu povo é teu também. Só que ele viu que a sã consciência chegou em Josafá. Ele falou assim, vai correndo buscar Micaías, que os 400 aqui nada não valeu. Esse um que está indo, ele já vai instruído pelos 400. Diz assim, ó, avisa Micaías, esse miserável, para não estragar a nossa festa. Para ele só chegar aqui e só falar o que a gente está aqui combinado. Aí o cara chega lá, chega para Micaías e fala assim, ó, o rei mandou te chamar, mas já vou logo te avisando. Os 400 profetas que estão lá, falaram que ele ia nessa peleja e Deus seria com ele. Por favor, para não ter estragado a festa, faz a mesma coisa. Só chega lá e revela e está tudo bem, volta para casa, ganha sua oferta. Pega a sua oferta, fala o que agrada ao povo e dá linha na pipa. Fechou? Ele falou assim, ó, tão certo como vive o Senhor,
Só falarei o que o Senhor determinar. Calma que você vai ficar doido, e eu também fico. Porque a primeira coisa que Micaías faz, quando chega lá, só que só tinha uma forma de Acabe ir para a guerra. Ouvindo, primeiramente, de Micaías, a concordância. Porque a concordância na boca de Micaías é a discordância que Acabe precisa, para comprovar que ele não é a favor do rei. Então, Micaías chega e fala, não, sim senhor, pode ir nessa peleja. Acabe fala assim, eu falei para o senhor o quê? Só profetiza contra. Aí agora quem fica maluco é Josafá. Josafá fala, contra não, ele profetizou a mesma coisa que todo mundo aqui estava falando. Ele falou, só que aqui eu pago, esse povo eu pago. Esses 400 que estão falando o que eu quero, eu estou pagando. Esse não aceita suborno. Esse não aceita suborno, esse não aceita barganha, esse não aceita oferta, esse vem em nome do Senhor. E dá direção, e traz aquilo que glorifica, e não aquilo que infla ego, de pessoas que querem estar em aparência visual, de bom, mesmo estando, sabendo que está destruído por dentro. Vou falar mais, aos que vêm buscando um recado, sabendo como está por dentro, você já sabe o recado. Mas você quer um profeta, você quer pagar alguém para dizer aquilo que seu ego gosta. Me lembro uma vez, eu tinha alguns profetas, antes de pastorear, muito antes, eu tinha um escritório, aí eu recebi algumas visitas de alguns amigos, e alguns profetas, disse que todo mês ia orar, quando chegava perto de sair o salário, que eu também tinha profeta na minha folha, quando eu estava no engano, eu tinha um profeta que eu tinha... Só que eu não tinha a maldade que Acabe tinha. Eu só queria ajudar, a obra de Deus. E aí eu sei que teve um dia que eu estava em pecado. Eu estava arrebentado. Aí chegou lá 2 senhoras e um rapaz. Eu tinha acabado de chegar de viagem, eu acho que tinha chegado da Suíça. Aí eu cheguei, fiquei lá, eles chegaram, descobriram, sentiram o cheiro que eu estava com dólar e com euro. Aí foram rapidinho, já chegaram lá rodando, meu irmão. Ó, psh, psh, psh. Aí me oraram, fizeram tudo, falaram assim, Deus manda lhe dizer, tu és um grande homem de Deus, é notório a unção. Pensa que eu não vi? Quando você desejou pregar na Suíça, não sei o que, eu falei, pode parar. Não, pode parar. Eu falei, aí ficou demais, pô. Já pode pegar lá a oferta, está com a menina lá na recepção. Foi a única vez que eu dei basta. Porque se você inflar o ego, você não muda mais seu caráter. E eu todo caído, eu num pecado, alguém vir, em vez de botar dedo na minha cara, me chamar de vagabundo, dizer que eu vou morrer quando eu atravessar a rua, se eu não endireitar a minha vida, vem dizer que eu sou homem de Deus, pô. Só por causa do recurso e do poder de aquisição. Esses 400 profetas são vagabundos. Nesses dias, deve ter 4.000, ou milhões de vagabundos, que vivem, revelam para poder você pagar a conta dele. Revela agora, fala assim, eu vivo da obra, viu irmãos? Eu vivo da obra, eu não peço nada a ninguém. Aí diz o nome, diz o CPF, diz assim, não, eu passo meus perrengues, meu irmão, mas eu não peço nada a ninguém. Está pedindo ou não está? Ô irmão, qual é o perrengue? Deus me incomodou para poder perguntar para você qual é o perrengue. É papo. E aí daqui a pouco, é o cara que não pede e é o cara que está dando o que é de Deus para receber o que é seu. Ó que troca. Ó que idiotice. O cara que recebeu algo tão precioso de Deus. Poder para falar da presença, da palavra, da unção. Revelar a intimidade que Deus concedeu de alguém. Não é para a pessoa ficar da mesma forma, é para a pessoa ser erguida para cumprir o propósito em Deus. Então essas pessoas iam lá no meu escritório. E eu gosto sempre de relembrar esse fato, porque eu já caí na mão. Eu já caí na mão dessas pessoas.
E você andar em pecado e ninguém ter coragem de lhe falar as verdades. Por isso que, se fosse para tocar um ministério, que eu não pudesse falar as verdades e denunciar os meus pecados aqui, quando eu pecar, eu não queria. Eu não acredito em outro modelo de ministério, não. Não acredito em outro modelo de ministério. Eu acredito em um modelo de ministério que até o pastor, quando erra, ele chega aqui, galera, hoje foi meu dia. Pequei. Não sou digno nem merecedor de ficar mais aqui em cima. A minha vida está nas mãos de vocês. Se vocês me derem uma oportunidade, eu fico. Se não, eu desço e viro membro. Só que tem que ter muita hombridade, né? Tem que ter. Ainda mais quem depende da massa eclesiástica, né? Quem não aprendeu a trabalhar, quem não aprendeu a produzir óleo no lugar certo. Só que eu acredito também que nesses dias Deus tem levantado um povo desbravador, um povo corajoso, um povo que expõe seus pecados, um povo que tem coragem de dizer: errei, pequei, falhei, o culpado de não estar avançando sou eu. Então, que Deus possa nos dar sempre essa direção e nos levar ao nível de verdade nos nossos lábios. Todo mundo aqui, não tem ninguém bom aqui. O pior deve ser o pastor, que sou eu. Mas todos os dias eu gero em Deus um desejo ardente de me tornar melhor. E que você possa fazer a mesma coisa. Então, resumindo, chega Micaías e Micaías fala assim: vai, que Deus vai ser contigo. Ele fala: viu, Josafá? Ele sempre fala um negócio contra mim. Josafá fica perturbado. Você fala: não, ele falou a mesma coisa. Ele falou: não, o outro eu pago, ele eu não pago. Fala direito. Quando fala direito, ele fala assim: eu via Israel espalhado pelos montes, como uma igreja que se desviou, como ovelhas que não têm pastor, dispersos. E de verdade, eu via Deus julgando, eu via Deus trazendo o cumprimento do que foi declarado, que você ia pagar pelo que você fez. E aí nesse momento vem um profeta, vai até Micaías e diz assim: de onde saiu o Espírito do Senhor da minha vida e tomou seus lábios? E dá um pau nele, bate nele. Quando bate na queixada dele, Acabe diz assim: ei, pode prender ele. Prenda ele, que ele está tentando desestimular a gente, para a gente não ir tomar o que é nosso. Pergunta: o que é seu? O que é nosso? Quais são as guerras que nós devemos entrar? Quais são as revelações de verdade que nós queremos? A peleja, eu decidi guerrear, e eu quero que Deus confirme, porque eu quero ir para a guerra. É tempo de ir para a guerra. É tempo de eu fazer coisas, porque o lugar lá, em paz, não me agrada. E observe que eram 3 anos sem guerra, 3 anos tranquilos. Aí um cara sai de longe para vir visitar, o outro fala: sozinho eu não vou, que eu não tenho capacidade. Vou pegar quem? Josafá, vou botar num rabo de foguete. Josafá, de uma visita, vai visitar um rei, em uma tarde entra na guerra no outro dia. Daqui a pouco, olha o que esse rei sem vergonha fala com Josafá, fala assim: vamos para a guerra, está todo mundo aqui preparado, agora eu tenho uma estratégia. Ele disse: qual é a estratégia? Ele falou: eu vou disfarçado. Você vai de rei com Josafá, você vai de roupa real, você vai vestido como rei, agora eu vou disfarçado, eu não vou como rei não. Agora você vê, né, o coitado do Josafá. O coitado do Josafá vai fazer uma visita, entra na linha de tiro, ainda é obrigado a aparecer como um rei, porque o gaiato que chamou ele para a guerra não é homem. Sem falar que todo mundo já sabia que Acabe não era homem. Só o Josafá, coitado, que não sabia. Josafá é aquele cara que se esconde.
Acabe é aquele cara que se esconde. Josafá é o cara homem que tem temor a Deus e que tem discernimento. Acabe é aquele que precisa que alguém vá por ele, faça por ele, diga por ele. Alguém vá à frente, porque ele não tem hombridade para assumir responsabilidade com as ações que ele mesmo está planejando cometer. Então ele tem coragem de guerrear, ele tem coragem de ir para a peleja no aspecto verbal. Agora, na hora de ir para o campo de batalha, ele precisa de alguém à frente. Você vê que Jezabel era a porta-voz da autoridade do reino de Israel, porque Acabe se escondia. Quando a decisão precisava de hombridade, ele não era capaz de exercer. Então ele vai para a guerra, só que ele diz: eu vou escondido. Por quê? Porque eu não tenho coragem. Eu só tenho coragem de te chamar. Como assim, pô? Meu amigo, eu nem sei brigar. Eu só vou porque tu está aqui. Porque se tu não viesse me visitar, eu nem tinha coragem de ir lá. Eu só sei que a terra é nossa, eu queria tomar essa terra. Tu vai comigo? Lógico que eu vou. Aí vai o bobo. Só que Deus é tão bom com quem é justo. Diga: Deus é justo. Aí Josafá só recebeu o livramento porque foi de rei. O rei da Síria diz assim, ó: nessa peleja, eu não quero matança. Oi? Eu não quero matança. Eu não quero nem grande nem pequeno. Eu quero que vocês sejam exatos, coesos. Eu só quero o rei. Eu só quero o rei. Resumindo, o mesmo demônio que ataca para você tomar uma decisão arbitrária, é o mesmo demônio que foi do outro lado e armou a cilada para você cair. Observe que no céu vai ter um diálogo, e esse diálogo vai dizer o seguinte: eu serei um engano na boca dos profetas. Aí Deus pega e fala assim: como é que você vai fazer isso? Deus, esse diálogo aqui é Deus falando. Como é que você vai fazer isso? Eu vou entrar em alguém e vou enganar todo mundo. Como o povo gosta de ação, de roda-roda, pula-pula, então vão achar que é uma coisa boa, e quando vê já está todo mundo arrebentado. Vou conduzir ele para a guerra e lá ele vai se arrebentar. Aí Deus falou: que capacidade maldosa. Vai, pode ir então, e vai ser exitoso nisso. Quem falou? Deus. Eu sei que parece estranho esse diálogo de Deus, né? Mas foi assim que aconteceu. Resumindo, o Espírito vem, entra nos lábios dos profetas, que vão revelar o que o egocêntrico quer ouvir. E quem paga, quer resultado. Quem paga, quer notícia boa. Porque senão o cara fala: eu estou lhe pagando para você fazer isso comigo. Então você está pagando e você quer uma direção boa, um recado bom, um destino bom. Você está pagando para receber algo. É igual esse povo que lê a mão, né? Vai ler a mão e cobra um dinheiro, vai fazer isso. O povo esotérico, o povo que mexe aí com as ações do zodíaco, né? Que traz todos os dias a direção para o dia. E, consequentemente, um monte de gente não sai de casa sem pegar essas direções. Você que é do signo de tal, não saia sem ouvir o seu signo. E aí o povo começa a ser envolvido nesse lamaçal. E quem são essas pessoas que trazem essas tais revelações? Esses profetas do diabo. São profetas do caos, profetas do engano. Profeta que mantém o povo sem decidir ter relacionamento com Deus. E por não quererem ter relacionamento com Deus, ouvem toda sorte de asneira. Inclusive, eu até vejo, eu acho lindo, quando eu vejo alguns cretinos, com o nome de crente, dizendo assim: do signo de tal. Você já viu assim? Crente evangélico do signo de tal. Você nunca viu não no perfil? Olha que lindo. Capricorniano. Falei: menino. Então você está vendo um povo, aí você vê embaixo o vídeo do batismo, né? O vídeo ele no culto, a palavra foi bênção, em cima do signo de tal.
Falei, oh Deus, ou eu sou maluco, idiota, ou então eu que vou tomar na queixada como Micaías, porque eu não tenho coragem de encostar em uma pessoa dessa e não perguntar a ela se ela come cocô. Por quê? Se eu tenho o dono da graça, se eu tenho o Redentor, se eu tenho o Libertador, se eu tenho aquele que morreu, ressuscitou, para que eu vou buscar atalhos? É me tornar mais uma... Se você curte signo, eu não estou nem aí para você que está mandando com sua cara feia. Eu estou falando o que é a verdade, uma verdade bíblica. Isso aqui é igreja, isso aqui não é centro esotérico, aqui eu tenho um livre direito, entendeu? Livre direito, inclusive defendido pela Constituição. A pouca Constituição que a gente ainda tem, ainda me dá o direito. Então é isso mesmo, é asneira. Ser guiado por signo, ações esotéricas, secretismo religioso, tudo isso é abominável aos olhos de Deus. E não vão te tirar do lugar, não vão lhe levar a lugar algum, e ponto final. Isso é uma verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Ponto. Ah, isso dói, isso fere. Fere, o egocêntrico fica ferido, porque ele quer chegar em um lugar como esse, e quer que as luzes fiquem apagando, acendendo, que tenha um tipo de ação pirotécnica, para que ele saia daqui, calmo. Isso aqui não é terapia não, irmão. Isso aqui não é terapia não, isso aqui é palavra para libertação, isso aqui é palavra cristocêntrica, glória a Deus, sobe para ele, isso, sobe para ele, que eu não presto igual a você, viu, sobe para Jesus, viu, sobe para Jesus, porque a gente é tudo farinha do mesmo saco, viu, eu só estou hoje na condição de pregar a palavra, e quando descer ainda vou ser ameaçado. É assim, é? É. Pregador da palavra desce do altar e recebe ameaça. Porque o diabo fala, você fez isso? Você falou do signinho? Você falou Você vai ver agora. Eu falei, pronto. Não tem como fazer omelete sem quebrar ovos. Então, o homem vai para a guerra. Ele diz assim, eu vou disfarçado, viu, Josafá? Mas espera aí, tu me chama para a guerra? Não, meu amigo. Meu amigo, a gente vai para a guerra, só que eu não tenho coragem. Você conhece, Marcos, vou usar Marcos como exemplo. Imagine quando você não estava na presença, aí tinha aquela festa, o amigo mais briguento, geralmente é o mais medroso. É o que ficou bêbado mais cedo, não aguenta tomar 2 copos de cerveja, aí toma o som bate, ele encosta em alguém, derruba em alguém, aí o pau tora, daqui a pouco ele vem para, é o quê, meu irmão, é o quê? Aí vem para cima, na hora que a briga vem, ele fala, meu amigo, vai tu lá, que eu tenho medo. Gente, eu já vi centenas de brigas. Quem causou a briga voltou inteiro para casa. E os colegas tudo saiu com o olho inchado. Rapaz, eu fui lhe defender, meu amigo. Olha o que você fez comigo. É isso. O cara te leva, sabe para onde? Para o abismo. Por isso você tem que tomar cuidado com os convites que você recebe, com os conselhos que você recebe. Quem está dando o conselho, vive o conselho que está te dando? Quem está te dando direção é guiado pelo Espírito Santo? Porque às vezes a gente está tão aflito, a gente está tão preocupado para resolver alguma situação, e diz assim, não, eu vou ligar para um amigo para pegar uma direção. Cara, não, pode ir, meu irmão, vá que Deus está contigo. O cara diz assim, apóstolo, é porque eu tive um sonho, fica olhando, isso é direto aqui. Apóstolo, eu tive um sonho, que eu estava na montanha, eu subia, eu descia, e o senhor acha o quê? Eu falei, eu não acho nada. Tu tá achando que eu sou o quê, pô? Que eu sou bidu, para revelar teu santo, é doido, Tá achando que eu sou quem, afinal? Tu quer o quê? Um profeta de bolso. Sonhou, eu vou ligar. Sonhou, eu vou perguntar. Pergunte para Deus. Eu não sou José. José era o cara que interpretou sonho, que fez mesmo de arte. Daniel. Eu não, meu amigo, eu andei nos mesmos lugares que tu andou. José não andou no lugar que a gente andou, Daniel não andou no lugar que a gente andou. Então, dificilmente tem alguém com esse dom. Falei, não foi? Dificilmente tem alguém com esse dom que José tinha. José não tocou em mulher, não tocou em pecado, não tocou em engano. Então ele está limpinho para poder revelar a vontade de Deus. É sério?
E Daniel, terceiro reinado entra em exposição, manda chamar Daniel, o cara fala assim, você ainda é aquele mesmo Daniel? Ele falou, em carne e osso, adorando o mesmo Deus, seguindo o mesmo Deus, servindo o mesmo Deus, sem medo daquilo que são as condenações que o diabo ameaça. Falou, opa, então eu posso confiar, chega para cá, Daniel. Preciso de uma direção. Agora eu e tu, a gente comia porcaria. Ah, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu comi porcaria. Eu ainda estou no efeito descontaminar. E parece que a gente limpa 2% hoje e suja 10% amanhã. Por quê? Porque a gente anda na terra, irmãos. Parece que a gente está... Eu não sei vocês. Parece que quanto mais eu estou santo, quanto mais eu peco. Eu falo, rapaz, num dia que eu me sinto tão santo, vacilei, escorreguei. E eu acho que essa excelência de viver na presença, que era para nós excedermos em níveis de excelência, Deus não deixa. Porque se Deus deixar a gente exceder um nível maior, a gente vai achar que é alguma coisa. Lembra de Paulo? Para que eu não pudesse me envaidecer, me foi colocado um espinho na carne. Ou seja, você andou, teve experiência, teve tanta coisa. Imagine, teve um dia que um rapaz, sem visão, né, era cego. Aí Deus pegou, mandou orar, eu orei, o rapaz recebeu a visão de volta. Meu amigo, eu fiquei maluco com aquilo. Eu não fiquei maluco com questões pelo milagre, não. Eu fiquei preocupado, falei, agora que eu me lasquei. Porque toda vez que você vai para uma linha de exposição maior perante Deus, você tem que estar preocupado. A gente estava lá na Paraíba, fizemos 3 dias de cruzada lá na Paraíba, com gente conhecida. E foi bênção, os 3 dias. No último dia, Deus falou, quem vai pregar é você. Eu falei, beleza. Beleza, vou pregar. Aí eu estou vendo aquele cara lá, os 3 dias ele estava lá. Deus falou, eu quero levantar ele. Eu falei, o senhor quer levantar, o senhor levanta. O senhor levanta. Ele falou, não, eu quero que você vá até ele. Agora eu quero ver tu ter coragem, irmão, de pegar um cara que tomou tiro, que está 8 anos sem andar, as pernas fininhas. E Deus falou assim, ó, eu vou pôr ele de pé hoje. Aí eu falei, pronto, fica à vontade, senhor. Ele falou, não, eu quero que você vá lá. E aí? Vai? Eu fui tremendo, mas eu fui. Quem foi comigo foi até Robocop. Foi Robocop que estava lá, não foi? Aí Robocop, cheguei lá, falei, quer andar, irmão? Ele quer. Eu falei, lógico, quem não quer? Né? Quem não quer andar? Aí eu sei que eu estou orando, vamos orar. Aí eu orei, eu falei, pronto. Sem muita demora, nem pensei 2 vezes para não vir dúvida em mim. Eu falei, me dá a mão aqui, bora, levanta. Levanta. Aí o cara levantou e ficou naquele treme. Eu falei, vai acontecer o que aqui agora, senhor? E treme. Eu falei, suando, as calças caiu do cara, não foi? As calças caiu, ele preocupado, eu falei, meu amigo, se preocupa com porcaria de calça não. Se liga no milagre. E ele tremendo, eu peguei a orelha, ele caiu, desmaiou no chão. E aí eu continuei orando, ele lá apagado. Eu falei, será que morreu junto com a oração? Aí eu sei que quando terminou, eu peguei e falei, agora, chegou a hora. Levantou, meu irmão. Quando levantou, que ele deu aqueles passos, parecendo um Robocop. Porque ele há muito tempo sem andar, né? Parecendo um Robocop, andou assim, ó. Aí me deu um abraço, foi uma coisa maravilhosa. Aí depois eu descobri que o lugar que a gente escolheu para fazer a cruzada foi um brega antigo. Antigo não, ainda estava funcionando. Porque estava na pandemia, nós não tínhamos onde fazer o culto, pastor Braz. E Deus não deixou eu descobrir que era um brega aquilo ali. Alguém sabe o que é um brega aqui, não sabe? Sabe? Um prostíbulo, pô. Pronto, é isso aí. Aí, a gente chegou lá, Deus sabia que se eu soubesse, eu nunca ia permitir nem nós encostarmos lá.
a parte religiosa e impedir de nós estarmos lá. Aí, gente, você não tem noção, eu ainda aluguei os quartos tudo, os irmãos ficou lá, ó. Eu falei, é um hotel. Quem ficou nesse hotel lá? Ei, um hotel, eu falei, aí um dia, eu tô chegando, eu falei, rapaz, eu tô achando estranho esse hotel, um negócio meio com buraco, as coisas. Aí eu falei, esse hotel é meio diferente, né? Aí falou, inclusive tem cama até redonda dentro. Eu falei, cama redonda? Irmãos, antes de acontecer a cruzada, nós fizemos um churrasco lá, não foi? Foi um tremendo mover de Deus, a gente orou por todo mundo, foi algo sobrenatural. E no último dia, foi o dia que o cara andou nesse lugar. Aí depois vem Joel, o marido de Cris, que é o pastor daqui da igreja, o líder do levita. Fala assim, meu pai, o senhor sabe o que é isso aqui? Eu falei, é um hotel. Ele falou, não, pô. Ele usou outro termo, tá? Isso aqui é um... Eu falei, é sério? Ele falou, eu falei, porque vocês deixaram eu alugar esse negócio, pô? Ele falou, meu amigo, nem a gente sabia, Deus cegou, foi todo mundo. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, não, porque eu estava saindo daqui, chegou um coroa com a senhorinha. Falei, tá funcionando aí? Tá funcionando aí? Aí eu disse, pô, isso aqui é o quê? Agora, por que nós fizemos essa cruzada lá na Paraíba, nesse lugar? E tem mais. Espera aí que ainda tem mais. Chega a mãe de Cris. Chega a mãe de Cris e fala assim, apóstolo, Deus me incomodou. Eu falei, Deus me incomodou para quê? Deus me incomodou para nós comprarmos isso aqui. Eu falei, foi. Eu falei, mas como foi que Deus lhe incomodou? Eu não sei, eu estou aqui sem dormir. Eu falei, beleza. Falei, vamos chamar suas filhas, tá? Chamar todo mundo. Dizer, a mãe de vocês está incomodada para comprar isso aqui. Tá. Vou muito me meter em rabo de foguete. Daqui a pouco diz assim, ó, ainda levou o dinheiro da mãe, do povo, para comprar Ó, que negócio, meu amigo. Coisa de maluco. Resumindo, eu falei, não foi Deus que lhe falou, não, irmã. Não foi não, falei, não foi não. É sua carne, viu? É sua emoção, é um monte de coisa, menos Deus. Beleza? Vai orar a Deus, vai investir seu dia em outra coisa. Deus te abençoe, minha irmã. É assim? Isso é ser pastor. É olhar para a gente de verdade, sem interesse no recurso que alguém tem. Isso é ser pastor. Até os emotivos, não, Deus me incomodou nada. Bora, sai, desce, sai dele, cão. Porque essas mesmas pessoas que vêm com um ciclo emotivo, quando vê que as suas expectativas foram frustradas, saem e falam mal. Não, ali eu cheguei cheio de dinheiro e saí de lá quebrado. Foi mesmo, aqui mesmo não. Aqui só tem um. Aqui tem um que chegou de uma forma. Entendedores entenderão. Entendeu? E glória a Deus. Então, vamos voltar para a palavra. Vocês gostam muito da vida dos outros, viu? Gostam muito. Então, esse cidadão desse sem vergonha do Acabe, bota Josafá no rabo de foguete e diz assim, agora, Josafá, eu vou disfarçado. Pô, tu vai disfarçado? Tu me chama para guerra e vai disfarçado? Ele falou, eu não posso aparecer não. Não posso aparecer porque eu tenho medo. Então tu vai para a guerra e eu vou ser o boi de piranha da guerra. Resumindo, chegando lá o rei falou assim, eu não quero que mate nem grande nem pequeno. Eu não quero que venha ferir ninguém, não quero matança não. Só me interessa o rei. Aí os soldados quando avistam o coitado do Josafá, bem vestido, bem trajado, Nilcinho, na carruagem, vem correndo e fala, epa! Josafá dá um grito, está escrito isso. Ei, eu não! Que? Não, aqui é Josafá, irmão. Ah, tá, desculpe, passam direto. O cara, que porcaria, rapaz. É Josafá. Aí se reta, pega o arco. E sabe o cara que não quer dar um tiro pro ar? Se retou porque não era Acabe. Falou, poxa, a gente quase ia ganhar o prêmio. Só que não é Acabe. É quem? É Josafá. Aí o cara se reta e dá um tiro pro alto. No escuro, e acerta em quem?
para te deixar consciente. Ainda que alguém queira te conduzir para o mal, Deus conhece teu coração. E haverá livramento. Porque a intenção de Josafá foi ser um para manter Israel seguro. Não foi ser um para aflorar ego de rei que quer usufruir do benefício do seu reino para sobrepujar todos os demais. Então, ele está ferido e ele não vai morrer rápido, não. Não. Ele vai ficar até o final do dia. E ele disse para os seus soldados: ei, dá meia volta. Por quê? Não sei por que eu ouvi aqueles 400 profetas. Eu estou ferido e eu vou morrer. E ele sangrou o dia todo. E ali mesmo foi sepultado. Sabe o que acontece? Fiquem tranquilos. Se vocês tiverem conduta para ouvirem a verdade, ainda que essa verdade doa, Deus há de manifestar os livramentos necessários. Observe que quem diz a verdade para você, esses querem o seu bem. Quem está vendo você praticar o erro, praticar a mentira, praticar o engano, e não tem bravura para mandar você endireitar a vida, esses aí querem que você vá para o precipício. Então louvem a Deus pelos verdadeiros, louvem a Deus pelas pessoas que têm coragem de dizer assim: ei, endireita a tua vida, pô. Toma vergonha na tua cara. Esse caminho que você está traçando vai lhe conduzir para o abismo. Então, louvado seja Deus, porque nós temos sido instruídos nesses dias por uma palavra, por uma direção que produz vida. E o que produz vida te mantém num caminho, te mantém coeso, te mantém seguro e te leva ao destino que Deus tem a manifestar da sua glória. Quem acredita que nesses dias Deus vai separar pessoas para terem palavras firmes, palavras idôneas, palavras coesas para libertar o povo? Você acredita nisso? Agora a pergunta que não quer calar: e você vai ter essa coragem? Você vai falar o que as pessoas precisam e não o que elas querem? Ah, mas isso é bem difícil. Difícil é você se disfarçar e o livramento vir para quem deu a verdade e você que não quis ouvir, ficou disfarçado, recebe a flechada. Tenho certeza, a flechada vem. A flechada vem para aqueles que ouvem a palavra e decidem continuar suas asneiras, pecando, enganando, mentindo, iludindo. Agora, se você ouvir a palavra e deixar com que essa palavra mude a sua história, aí haverá livramento, haverá socorro. E se você se lembrar do que nós lemos ali, também no livro de Isaías 30:10, correto? Está dizendo que o que vai acontecer nesses dias serão pessoas profetizando aquilo que o ego gosta. Serão pessoas que vão produzir satisfação mentindo. Vão dizer assim: ei, ovelhas, não é religião, fique em paz. Hoje o seu sofrimento acaba. Hoje a sua angústia acaba. Essa dor que você está sentindo em casa, Deus manda lhe dizer. Eu acredito em algo mais profundo. Eu acredito em um Deus que não fala coisas rasas. Me perdoe a franqueza. Porque as coisas rasas estão estabelecidas já dentro do nosso DNA. E quando eu ativo as rasas em obediência, as profundas de Deus me visitam. As profundas de Deus, como espécie de quebra-cabeça, visita o povo que aceitou ouvir a verdade, que aceitou ser liberto pela verdade e colocar a verdade como norte primordial na sua vida. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Graças a